Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Andresa Furini. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a diretora, meus colegas vereadores, pessoal que está acompanhando a sessão pela internet, também pela radiodifusora, aos servidores da casa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, alguns assuntos, né, do interesse da nossa cidade. Vou começar pela situação Covid. Eu particularmente quero falar que depois que eu vi esses últimos boletins da saúde, eu me senti mais aliviada. A gente assustou um pouco, né, de 3 para 10, mas eu senti um pouco mais de confiança, eu posso dizer, porque eu tinha conhecimento de vários casos confirmados e não conseguia aceitar aquela situação de ver diariamente aqueles 3 casos, sendo que eu sabia de vários outros. Hoje eu não sei de outros casos, eu consigo acompanhar diariamente, ainda questiono a situação da metodologia, mas eu me senti mais em paz, porque eu acho que aumentou a transparência, não importa se a pessoa foi curada ou não. Caso confirmado, tem que ser notificado para a nossa população ter consciência, porque não adianta a gente ficar alertando o uso de máscara, ficar falando em relação aos cuidados que todos têm que ter, se der uma impressão que Batatais é uma Suíça, que aqui não existe caso, que aqui está tudo fora da realidade, né? Então, eu achei que o boletim ele trouxe uma transparência e uma verdade maior que serve de alerta para a população. Claro que quem precisa trabalhar, vai para o trabalho porque tem filho, tem conta, tem essa necessidade. Mas aqueles que podem ficar em casa, continua mantendo o isolamento, porque a situação ainda não está controlada. Claro que a gente tem fé em Deus e nós vamos superar tudo isso. Mas a gente viu os dados como saltou, tá esperando vários exames chegar. Então, a responsabilidade e a colaboração de todos nesse momento é muito importante. Eu ainda sinto muito falta da transparência em relação aos gastos, né? O pastor falou que a verba que vem para Batatais não são 7 milhões e pouquinho, está um pouquinho em desacordo com o diário oficial, né? Porque o governo federal anuncia um valor por município e ele anunciou outro. Os dados que eu, o doutor Ricardo Neri, vi vários outros vereadores falando aí, são os dados direto no site federal. Claro que a gente sabe que ainda não veio, mas é em torno de 7, não 6 milhões, é 1 milhão a mais do que nós vimos aí. Mas eu acho importante nessa palavra livre eu falar de uma situação que tem me incomodado. Eu vi que essa semana ela foi foi assim, um dos assuntos mais falados nas redes sociais, que é o valor da água aqui no nosso município. O que acontece aqui? Nós temos uma lei, a Lei 3080, que ela fala sobre o valor da água aqui no nosso município. Ela fala que de 0 a 10 litros, a tarifa é R$10, que é a tarifa mínima. Ela fala que de 10 litros e 1 a 30 mil litros, aí o valor é 15 centavos. Acima de 30 mil litros é outro valor. E o que acontece? Como esse valor funciona? É mensalmente. A lei ela é muito clara. O artigo 1º fala assim, ó. O preço da tarifa de água será fixado por litros e cobrado mensalmente a partir de 1º de janeiro de 2011, seguindo a seguinte tabela, que é essa que eu acabei de falar. Ou seja, mensalmente vai variar esses valores. Eu não sei o que está acontecendo, porque tem que ser 30, 31 dias, vai depender do mês. Os leituristas não estão conseguindo cumprir essa data mensal. Eu tenho várias contas em mãos aqui, que foi leitura depois de 34 dias. Depois de 34 dias já rodou, porque se passar 1 litro já muda a conta. Então, em vez da pessoa estar pagando 15 centavos, ela vai passar a pagar a 25 centavos. E sem falar que a taxa do lixo também vai aumentar. Então, isso tem causado um aumento no valor da conta da água da nossa população muito grande, está todo mundo estranhando. Eu ainda não consegui falar com ninguém do setor responsável, mas eu aproveito a sessão para fazer um alerta. Não pode ser cobrada depois de 33 dias. A lei é clara, é mensalmente. Se passar tudo isso e a pessoa gastar 1 litro a mais, ela vai pagar
pagar um preço muito alto. Eu não sei se é uma questão de horas extras, eu não sei se teve algum problema nesse setor. Eu sei que a população não pode pagar por isso. Então, eu aproveito a sessão para chamar a atenção do executivo, dos responsáveis. Foram aumentos, assim, não foi nem dobrado, triplicar o valor da água. É um momento difícil, onde as pessoas estão dependendo de auxílio emergencial. Então, não dá para você pagar um valor triplicado da água. Então, eu deixo registrado já essa fala minha. Claro que eu vou fazer matéria, vou questionar, para no próximo mês isso já está em ordem, procurar saber o que aconteceu. Mas é importante a gente já falar, para já começar a ter um trabalho sobre isso. Porque mais um mês pagando dobrado, não há auxílio, não há ajuda assistencial, não há meio que dê conta. Outra coisa que eu ia falar, ainda voltando em relação às verbas, é que de um assunto eu fui no outro, é que saiu, deixa eu só achar ela aqui, saiu essa semana um comunicado do Tribunal de Contas, essa semana não, saiu hoje um comunicado do Tribunal de Contas, que é uma coisa que me deixou muito em paz, porque o nosso portal da transparência não funciona aqui no município. Eu não tive como falar no Ministério Público, porque também estão em isolamento. Mas esse comunicado, CDG 18, do dia de hoje, ele fala claramente em relação à não prestação de contas. A multa pode chegar até R$55 mil. Entrei na lista do Tribunal de Contas, claro que infelizmente estava o meu município lá, como um dos municípios que não prestaram contas de forma certa, está entre os municípios que prestaram conta parcialmente em relação às verbas do Covid. Mas com esse comunicado eu tenho esperança de ter todas as informações e poder passar para a população. Porque a gente não acredita que houve um roubo, que a gente sabe que está sendo investido. Eu só quero cumprir a minha obrigação e dar para a população a resposta, sendo investido onde? Tanto foi para a Santa Casa, tantos para os respiradores. Quantos respiradores? Quantos testes? Ainda não tem números exatos, e é só isso que a gente quer. E essa é a minha função, fiscalizar a conta pública. E acho que com esse comunicado do Tribunal de Contas facilitou muito o trabalho, não só meu, mas dos 15 vereadores. É isso, estou vendo que o meu tempo está esgotando, presidente. A gente continua a discussão de outras matérias, e eu agradeço a todos. Uma boa sessão.